Olá, pessoal, sou Cássio Bettini, trazendo novamente um bate-papo para vocês poderem aí desfrutar, né, e se apropriar, quem sabe, de muita coisa que a gente sempre comenta aqui com essas pessoas top de linha, que eu sempre tenho muito prazer aqui em chamá-las aqui para conversar. E hoje eu estou recebendo um amigo, puta de um cara figuraça, gente boa, a gente se conheceu numa Startup Weekend, devido à Startup Weekend, então você já vê que pode... Que o fruto é com certeza muito positivo, né? Que é o Evandro Ferreira, Evandro João Ferreira, falta um no meio, Conte Ferreira, né, Evandro? Ele é sócio-diretor do Grupo Assessor, uma empresa grande aqui do interior, de Araçatuba, que trabalha com software voltado para a gestão pública. Evandro, cara, seja muito bem-vindo e tá com a palavra aí, meu irmão. Diga um oi para todo mundo aí. Obrigado, Cássio. A recíproca também é verdadeira. A gente se conheceu aí num evento do Startup Weekend, fantástico, né? Eu acho que vem uma nova pegada, uma nova onda, né? Nesse mundo de empreendedorismo aí, e a gente está aí, né? Tentando incentivar cada vez mais esse mundo, né? Putz, show de Quero bola. agradecer aí a oportunidade, a todo mundo que está nos ouvindo aí. É um prazer aí a gente estar compartilhando um pouquinho da história, né, e da vida, né, dessa vida aí que a gente está se dedicando aí à área de tecnologia, empreendedorismo, inovação, que no mundo de hoje não é tão simples assim, né? Com certeza. Para a gente começar, então, vamos lá, cara. O Evandro, ele é sócio-diretor dessa empresa, né? Gere aí centenas aí de pessoas e nessa pandemia também ele estava me contando uma coisa aqui antes da gente, no aquecimento aqui do pod, ele estava me contando que aumentou a produtividade dele com cerca de 95% de pessoas trabalhando em casa, cara. É isso mesmo, Evandro? É isso aí. Realmente para a gente foi um desafio, né? Essa questão, né, da pandemia, né, num determinado momento. A gente já tinha como alguns objetivos, né, na estratégia da organização, de começar a incentivar o trabalho home office, né, contratar pessoas de fora, mas elas não precisassem se deslocar. A gente está sediado em Araçatuba, o interior, né, a gente tem algumas dificuldades de logística, né, inclusive, né, por estar um pouco desconexo de alguns hubs aí de transporte, né, está evoluindo, mas ainda tem um gap muito grande nesse sentido. Então a gente já vinha estudando, mas sempre você fica buscando a forma mais legal, mais segura, né, e você, né, com ainda um sentimento conservadorismo, e aí veio a pandemia, do dia para a noite, você abre a sua cabeça e arrisca, ou você fecha as portas, né? Acelerador de processo, né? Exatamente. Então, começou todo o movimento aí no estado, né, a partir do dia 16, reunimos um comitê de crise dentro da organização, formamos um comitê de crise lá com as principais lideranças do grupo, né, e decidimos, né, foi numa quinta-feira à tarde, decidimos, vamos ingressar com o home office, né. Definimos o plano de ação na quinta, na sexta executamos, na segunda-feira estava quase que 100% das pessoas trabalhando em casa. Genial. Você sabe que você tocou num negócio interessante aí? Esses dias eu li uma matéria que a engenharia civil no Brasil, construção civil, na verdade, está defasada quanto à tecnologia, muito defasada. Cerca de uma empresa em cada 10 que estão maduras o suficiente com tecnologias. E um dos problemas apontados, olha que interessante, cara, diz respeito ao planejamento para a adesão das tecnologias, né, para o uso das tecnologias, que foi isso que você acabou de falar, e vocês sentaram e planejaram isso. Antes da pandemia, óbvio que deixa para lá, isso não é uma prioridade, a gente vai vendo, vai dependendo, quer dizer, você vai alongando um processo, né, de imersão nas tecnologias de uso. E, óbvio, que a pandemia acelerou tudo isso daí. Mas a palavra, acho que o segredo é planejamento. Então, colocar isso na pauta, né, cara? Mesmo
se não tivesse pandemia, coloca, cara, a tecnologia está aí, ó, a gente está vendo agora. Então, coloca na sua pauta já a discussão de tecnologia, né, e informação dentro da sua organização. Sim. Né? O que nós percebemos, né, então, a gente conseguiu rapidamente mobilizar um grande grupo de pessoas, né, mas nós já tínhamos toda uma base já preparada, né, nós não tivemos que fazer grandes investimentos em software, tecnologia, tínhamos já licenças, tínhamos todo um portfólio tecnológico disponível, né, que a gente já vinha se preparando, né, para essas possibilidades. A gente já fazia uma parte pequena, mas era muito pequena frente ao todo, né, então já tinha todas essas possibilidades, né. Então, rapidamente, a gente conseguiu fazer essa mobilização. E aí, voltando ao tema da questão da produtividade, né, eu acredito que a gente vem ouvindo bastante coisa aí nesses últimos 2 meses, e é uma fala muito comum, né, as pessoas estão trabalhando mais, né, então elas se fecharam, né, então estão trabalhando mais. Mas eu acho que o grande desafio, né, e o grande aprendizado para nós, né, e aí olhando como gestor, como líder de times, né, a gente percebeu que muitas interações presenciais não eram tão necessárias, né, então havia um desperdício de tempo dentro da organização, porque é muito fácil, quando você está dentro de um grande grupo, né, então, nós estamos, às vezes eu estou dentro de uma sala trabalhando, tem 10, 12 pessoas, né, em conjunto, né, então, você para, né, troca uma ideia, fala, legal, é interessante, né, mas você tem uma maior interrupção, né, e às vezes você começa a analisar que aquelas interrupções, elas não se fazem tão necessárias naquele momento, né, e aí você começa a criar certos hábitos na gestão, né? Você acumula determinados temas, cria uma pauta, e aí você interage com as pessoas online, né? Com coisas mais definidas, então mais relevantes, né? Você conversa aquilo que é preciso, de fato, toma as decisões, porque você não vai fazer uma interação online sem ter que concluir com uma decisão, com uma escolha, né? Com um caminho a ser seguido, né? Então isso trouxe, né? A gente percebeu, né, uma grande evolução das pessoas, o engajamento mudou muito, acho que toda essa situação, pandemia, né, preocupações que geram, né, das pessoas, né, tenho emprego, tenho trabalho, não tenho, né, mas de uma forma geral, isso trouxe um engajamento, comprometimento do time muito grande, né. Você sabe, deixa eu te perguntar até qual que é o teu pensamento em relação a isso. Eu penso que também esse amadurecimento, né, das pessoas, que leva para elas aquele sentido de responsabilidade, né, dela, de falar, cara, eu tenho que cumprir isso daqui, eu não preciso chegar às 7 horas, picar cartão, depois meio-dia, eu vou cumprir, que data que tem que entregar, então eu vou cumprir. Né? Isso eu estou falando em contexto geral, tá? Eu estou generalizando, óbvio, né? Não falando, de repente vocês até têm aí um processo todo já que adotam esse tipo de coisa, né? Mas, eu acho que isso é legal você tocar, né? Porque essa foi a mudança. Eu acho que eu acredito que a grande mudança, né? Ela vem para a liderança, né? De como você lidera equipes, né? Porque a partir do momento que você está distante, você tem que fazer um bom acordo de entrega com as pessoas e focar na entrega, e não se ela está trabalhando, entrando 8 horas, saindo ao meio-dia, né, trabalhando 4 horas, você está parando dentro de casa, está dentro de casa, está dentro da casa dela. Então, como que você interage? Vou exigir que a pessoa não pare, saia, vá, tem o filho agora as escolas estão paradas, então o acordo precisa estar muito claro com a entrega, né? E aí o líder precisa se preocupar em parar de gerir tempo das pessoas, né? Porque tempo não é mais importante, né? E olhar para a entrega, né? Então aquilo que nós combinamos, cumprimos, né? Em ambas as partes, o nosso acordo e tudo mais. Putz, cara, que genial. Meu, genial. E vamos seguindo. Então essa mudança de perspectiva, né?
é um processo de reinvenção de toda a liderança, de toda a gestão, de toda a organização. Cara, né? E pessoal, eu acho isso daí uma coisa que é realmente um crescimento pessoal, sabe? Sim, Né? sim. Você não fica dependente, né, cara? Sim, Para a vida do sujeito mesmo, estou falando. Não é nem para sim. questão profissional, mas de uma forma geral. Eu acho É. genial isso. Você sabe, a gente estava conversando em off aqui a respeito do ensino, né? E outro dia eu vi uma escola adotar também mais uma matéria, eu vi uma escola adotar o ensino em casa. Sabe o que os caras fizeram? Falaram, pô, vamos criar, né, uma escola do Rio de Janeiro, lá, Uhum. particular, assim, conceituada até lá. Eles falaram, vamos criar o ensino online agora e tal. Então, joia. Eles gravavam a aula do mesmo jeito, e olha a preocupação do coordenador, né, do cara lá. Eles davam, tinha horário pré-estabelecido para o cara estudar na casa dele, horário tipo ó, das 7 às 9, tal. Diminuíram um pouquinho o tamanho da aula, que é de 50 minutos, diminuíram lá para, sei lá, 30. Cara, e colocaram horário para o cara respirar e ir ao banheiro. Uhum. Não, eu falei, cara, pera um pouco, os caras não estão entendendo muito bem como é que é, né? Como é que funciona isso, né? Como você Exato. acabou de citar aí, fala, pô, o cara tem os horários dele, ó, a vontade de tomar o café, de fazer xixi, sei lá o que é, as necessidades ali, né? O Sim, cuidar do filho, sei lá, né? sim, sim. Porque você começa, né, como, né, você tem toda uma questão, as escolas estão paradas, então mães, pais, têm filhos, né, então o filho Sim, está dentro de casa, e agora os filhos começaram a interagir com aulas digitais, então precisa ter uma dedicação do pai também, acompanhando ali, né, todo sim, esse processo, então então como dentro da empresa, dentro da organização, você vai fazer gestão desses detalhes, né? Então, é uma questão de você conseguir realizar bons acordos, né? pô, boa, isso aí. De entregas dentro de uma estratégia, né? As pessoas precisam entender essa estratégia, o caminho que estão seguindo, né? E aí você começar a realizar uma sequência de bons acordos, né? Cara, Isso, eu acho acho que isso que eu acho que você matou a charada, viu? Que bacana. É realmente o acordo, né, e responsabilidade, um senso de responsabilidade, né, na execução de tarefas, trabalho, seja lá o que for. Cara, só para a gente sintonizar, Evandro, para o Uhum. pessoal que está ouvindo sintonizar, cara, como que você foi parar aí sócio-diretor de uma empresa grande, né? Conta um pouco a tua história para a gente, que é bem gostoso a gente saber, né, a origem das coisas. Manda Legal. bala. Essa é uma história bem interessante, né? Tentando organizar aqui as ideias, né? Até para ter uma sequência, né? Eu sou filho de proprietário rural, né? Toda a minha parte ali, adolescência, né? Até os 17 anos, praticamente, eu trabalhei em propriedade rural, né? A Lá, roça. com meu pai, né, e tudo mais, né, minha mãe ali, a gente, então, isso é uma questão familiar, né, e aí, né, logo ali na entrada da adolescência, né, ali nos meus 13, 14 anos, né, vamos colocar assim, né, saindo ali do ensino hoje, do ensino médio, ensino médio não, ensino fundamental, indo para o médio, né, você tinha uma opção ali de ir para uma escola técnica, né, Isso, nessa época, né, resgatando aqui um pouco, né, às vezes me falha legal. uma ordem cronológica aqui, e aí tinha aquela questão, né, vai para uma escola técnica agrícola, né, ou para outra, né, enfim, ou estudar para uma outra situação. E eu lembro que tinha Os pais têm aquela ansiedade assim, né, de ter um filho médico, né? isso, engenheiro, médico, né? Algo nesse sentido, né? Mas eu nunca tive acho que essa habilidade, esse dom aí nessa época, né? E aí eu fiz uma escolha, né? Fui para uma escola técnica de processamento de dados, né? E aí foi o primeiro contato com a área, com o Legal. mundo de tecnologia, né? Isso lá em meados aí de 95, né? 94, 95, se me fala a memória, né? Ainda muito incipiente, né? Questão de internet
no Brasil era algo que ainda era muito restrito a grandes universidades, a situações de maior poder aquisitivo, então você não tinha tanto acesso, né? Ter computador era, hoje, como se tornou um bem comum, né? Naquela época era um artigo de luxo, né? Para as pessoas, né? Então, ali eu tive o primeiro contato na área técnica, né? Me identifiquei muito, né? Com tecnologia, né? Com a questão de programação, né? Então, eu, no início, comecei a estudar muito, né? E criar técnicas ali para me transformar num programador, né? Escrever códigos, né? Vamos falar assim, né? Um garoto de programa, então. Exatamente. Piadinha infame, né? Piada velha infame. Exato. E ali, tive contatos com outros cursos, né? Além do curso técnico, comecei a fazer uns cursos extracurriculares, né? Para evoluir um pouco mais nessa área. Então, ali já comecei a fazer alguns pequenos softwares, né? Coisas simples, né? Enfim, começar a experimentar. E aí botei na cabeça que eu ia sair do curso técnico e ingressar na faculdade de tecnologia, né? Pronto, aí para mim foi um divisor de águas, mas sempre eu tinha, né, a questão, né, sempre estava ajudando no finais de semana, né, até durante o ensino técnico, né, fazia à noite, mas trabalhava durante o dia no sítio, né, na propriedade lá do meu pai, e isso foi me mantendo aí até meus 17 anos, né. Saí do curso técnico, fiz um período ali de cursinho, né, e ingressei, fiz alguns vestibulares, né, e acabei vindo para Birigui, né, na Faculdade de Tecnologia de Birigui, né, a FATEB, né, para o curso de análise de sistemas, né, e ali para mim, foi o maior divisor de águas, né, então comecei a ter os maiores contatos, aprendizados, né, uma série de coisas, e logo, ali no meu segundo ano, já comecei a fazer algumas coisas em algumas empresas, né? Legal. Trabalhar ali, né? Era um curso diurno, né? Então tinha um desafio, então parte da tarde ali já encaixava alguns tipos de trabalho, e isso começou a tomar uma proporção, né? Passei por algumas empresas, né? Aqui em Birigui, depois fui para Araçatuba, né? Aí já estava com outro nível de desenvolvimento, já sempre na área de programação, mas sempre nessa parte, né? Num determinado momento, eu comecei a participar de alguns grupos de desenvolvimento, né? Então, eu não era o único membro do time, né? Sempre tinha 2, 3, 4 pessoas ali atuando em conjunto, né? E aí eu comecei a perceber essa dinâmica de trabalhar em equipe. Legal. Né? E aí trabalhar em equipe, identificar as dores no cliente e como transformar isso em software, né? Pois cara. E aí eu comecei a perceber que escrever código, cara, era legal, mas não era tão legal. Tinha mais coisa, né? Tinha mais coisas, né? Aí eu comecei a perceber, né, e a entender um pouco mais do negócio do cliente, né? E isso me despertou um maior interesse também, né? Aqui em Birigui, né, a gente tem uma cidade calçadista, indústria, né, industrial, né? Então, no início, eu trabalhava bastante com software para a indústria, né? Então, PCP, uma série de coisas, né? Faturamento, e ali eu comecei a perceber que a dor do cliente, né, às vezes ele não estava tão interessado só numa tecnologia, não era uma tecnologia, né, mas o que aquilo lá conseguiria alavancar o negócio dele. E aí isso começou a me despertar uma outra vontade, né, a questão de entender mais os negócios, né, aí como lidar com pessoas, né, aí como movimentar times, e aí começou a despertar um outro mundo aí na questão de gestão, né. Putz, que legal. Aí como levar times, né, a construir software,
né, identificar dores, e entregar alguma coisa, né? E entregar algo de valor para o cliente que resolva e que alavanque o negócio dele. Essa é a questão, né? Como que a gente, da área de TI, né, conseguimos alavancar o negócio da ponta. Não é o nosso negócio, né? Eu falo Sim, assim, exato. até dentro da empresa, eu falo, a gente não constrói software para nós, para nós sermos usuários dos nossos softwares, né? A gente constrói software para os outros, né? Então, você sabe, pegando uma carona, né, eu acho que cabe aqui um comentário, em São Paulo, quando eu fui para lá, na década de 90, eu já tinha me formado ali na década de 80, tal, na faculdade, e fui para São Paulo. O lance era esse, né? Vai para São Paulo que lá você ganha dinheiro, né? Lembra disso? E aí eu fui, cara, e fui trabalhando numa empresa de software, e com um monte de japonesinho lá, e os caras falaram assim, fui fazer a entrevista, os caras falaram, cara, você... Na época eu nunca esqueço, que era 486, 286, sei lá, eram uns computadores bem nesse gênero, né? Ou seja, bem, o celular hoje dá de 10 mil a zero. Aí os caras falaram, cara, você sabe usar computador? E a minha área é de design, né, de comunicação e tal. Eu falei para os caras, bicho, não sei nem ligar. E um monte de programador, Evandro. Eu falei, cara, não sei nem ligar o computador. Ele falou, puta, eu sei mesmo o que a gente quer. Eu falei, por quê, né, se eu não sou da área? Ele falou, porque a gente não está conseguindo, na verdade, a gente está procurando alguém que não seja técnico para intermediar a locução ali, né, a comunicação com o cliente. Porque eles estavam com uma dificuldade muito técnica para falar com o cliente. O cliente, cara, não entende nada de código, né? E eu lembro que naquela época lá não tinha, né, a internet, como hoje, por exemplo, que você tem arquivos, enfim, aí, tudo online, né, na nuvem. Lá a gente levava disquete, cara, um jogo de disquete de 50 disquetinhos, assim, para instalar um programa. Você lembra disso? Eu lembro Assim? bem disso, lembro Cara, bem disso. é o que vocês estão ouvindo mesmo, era disquetinho físico, magnético, que a gente levava numa malinha lá para instalar, e demorava um dia inteiro para instalar esse sistema. Então, só esse adendo aí, que era, pô, me veio até essa lembrança aí de... Tem que haver, né, alguém que fala a linguagem do cara, né? Sim. E aí, né, terminando a faculdade, né, esse processo todo se deu aí, ainda eu estava concluindo ali, finalizando ali o último ano da faculdade, né, e quando eu terminei a faculdade, eu conto essa história até para o pessoal, para a equipe, para os membros do time, né, eu falei assim, eu terminei a faculdade e eu olhei e falei assim, pô, acho que eu fiz a faculdade errada. A faculdade de gestão, acho que é legal, né? Mas eu falei, pô, eu vivi algumas realidades, né? Que comecei a presenciar as dificuldades de gestão dentro das próprias empresas de TI. Uhum. Aí ficava um pouco incoerente, né? Nós querendo vender software de gestão para os clientes, e na hora que vinha para dentro de casa, a gente tem dificuldade de gestão. Isso começou a ficar... Incomodando, né? um desconforto, né, ali dentro, né, e eu falava, por que isso acontece, né? E aí foi aonde que eu enveredei aí para me especializar em gestão de empresas, mas aí eu trouxe exclusivamente para uma vertente de negócio TI, né? Não, né? Eu falei, eu não vou abrir nenhum leque, né? Então, TI, eu sou apaixonado por TI, eu falo, até hoje eu discuto ainda com o pessoal técnico, né? Eu falo assim, eu não sou mais programador, mas eu entendo um pouquinho lá do baixo nível. Então, a gente debate muito sobre os temas, e aí eu comecei a me especializar cada vez mais na área de gestão, né? Fiz uma pós-graduação em economia, né, inclusive, né, totalmente fora da área de TI, em gestão de produção, e depois fiz um MBA em gestão de cidades, né, que aí eu vou entrar agora num pouquinho, né, quando eu cheguei no grupo assessor, né, que é a parte mais significativa da minha trajetória profissional, né, que já são 18 anos, né, está se completando aí 18 anos nessa jornada, né. E aí passei por algumas empresas, né, passei por essas empresas e me surgiu a possibilidade de ingressar
Na época, né, a gente tem uma marca, né, que é assessor público, é a marca da plataforma, né, no assessor público, né, uma empresa voltada aí para desenvolvimento de software, para gestão pública, né, municipal, né, então todos aqueles softwares da gestão pública que existem dentro do município, né, hoje nós construímos essas ferramentas, né. Legal. E na época, né, isso já tem 18 anos, né, a empresa ainda estava num processo de crescimento ali, ainda muito pequena, né, então estava em todo... a região não era nenhuma referência de TI, né, nós tínhamos poucas oportunidades de trabalho, né, e eu segui a contramão, ao invés de ir para São Paulo, eu resolvi ficar no interior, né, minha esposa, né, atual esposa, ela tem uma escola, né, na época a gente já namorava e tudo mais, e já tinha a ideia de casar, então eu não tinha objetivos de ir para um grande centro, né, caramba, e agora, né, então TI é fora do interior, o polo de TI são todos distantes, né, daqui, Sim. né, e o que fazer, né, você fica naquela dúvida, né, e aí eu, né, fui conseguindo ocupar alguns espaços, né, no interior, e aí comecei a perceber que o interior também é uma grande possibilidade. E, no entanto, né, isso veio evoluindo, né, a passos muito largos, né, a questão de TI no próprio interior. E aí a minha trajetória dentro do grupo assessor, ela foi de grandes momentos, né. Eu entrei lá como um desenvolvedor, atendia, né, desenvolvia, ali dentro de uma solução, em questão de 1 ou 2 meses eu saí de uma solução, fui para uma outra solução, tinha problemas, né, então tinha um problema muito grande lá, né, vamos pegar o novato aqui, vamos botar lá nesse problema lá, se ele não der conta, a gente vê o que faz com ele, né, sempre assim, né. Teste de fogo. E aí, passei por uma unidade de um negócio voltado ali a recursos humanos, folha de pagamento, né, na parte de ponto eletrônico. Fiquei também muito pouco tempo, 1 mês, 2 meses, e aí tinha um problema muito grande na área tributária, né, sistemas de arrecadação de tributos, né, municipais, complexidades de legislações, então tinha uma dificuldade muito grande nesse setor, né. E não, então vamos pegar o Evandro lá, né, meus líderes na época, né, diretores e tal, não, vamos colocar ele lá dentro desse setor, né. Cara, foi um maior desafio, acho que a maior transformação e reinvenção da minha vida profissional, né. Eu não conhecia, porque era uma área muito específica, né, a área tributária no Brasil é complexa, né, sabemos bem disso, né, Sim. então precisava entender de uma gama de legislações, de uma série de coisas, como traduzir isso em software, né. E ali tinha um time maior, tinha complexidade, pessoas, lidar, e aí foi a minha maior experiência, o início de uma grande experiência em lidar com times maiores e com comportamentos, pessoas, né, clientes complexos, né, e a gente começou a trabalhar toda essa dinâmica dentro do time. E ali, depois de menos de 1 ano, né, surgiu a possibilidade, o gestor do time, ele, né, saiu para uma outra unidade, foi a época que a empresa começou a ter oportunidades em Angola, né, que depois lá no É final, verdade. isso nós estamos lá atrás, então esse gestor foi para Angola, e a liderança do time veio para mim. Tá. Na época ali, tinha ali, não era um time tão grande, né, tinha em torno ali de 15 pessoas, né, mas hoje startups com 15 pessoas aí já são startups, né, Grandes, né? Grandes, né, e tudo mais. Então, foi a minha maior experiência em gestão de times. Nós saímos de um setor deficitário, né, com uma sequência de perdas de clientes, né, e conseguimos reverter esse cenário aí, e conseguimos crescer, quase que crescemos ali em 7 anos, 6 anos, 7,
que eu fiquei à frente do time, crescemos ali quase 4 vezes o tamanho de faturamento, número de clientes, né? Legal. Então, isso foi muito bacana e isso foi me credenciando, né, a desafios maiores, né, dentro da organização. Aí acabei assumindo, né, a direção do grupo de atendimento da empresa. Então, ali já veio um time ali de quase 60 pessoas. Depois a gente juntou atendimento, desenvolvimento. Por final, eu estava com um time com 120 pessoas sobre minha responsabilidade, né, lidando tanto com produto, com atendimento. E foi, enfim, surgindo vários desafios, formações, cursos, e aí precisei passar por todo um reaprender, né, profissional, né, sair de uma esfera mais técnica, né, para uma esfera de gestão de pessoas. Mas, pelo jeito, você se adaptou muito bem, né? A gente não para de estudar nunca, né? Sempre tem que estar estudando, se atualizando, conversando. Isso... eu lembro muito bem, naquele meetup, né, no painel que você apresentou, não lembro que edição que foi, aqui em Birigui, lá no Sesc, que você falou... Pô, cara, para mim foi inesquecível, que lá acho que para muita gente ali que assistiu também, que quem não sabe, aí o Evandro, cara, ele corre esse maluco, meu, ele falou para mim, quando a gente se conheceu, ele falou, não, eu vou correr ali, eu falei, eu também vou dar uma volta no quarteirão, ele falou, não, vou correr 40 quilômetros, eu falei, o quê, rapaz, larga de ser tonto, meu, 40 quilômetros, ele falou, não, 25 a gente corre, os outros 40, lá para concluir 40, a gente vai um pouco mais rápido, eu falei, pera um pouco, meu, deixa eu entender. Então, o Evandro, ele fez uma palestra associando, né, aqueles meetups que a gente faz rapidinho lá, associando, né, a disciplina, né, de você ter esse esporte, praticar esse esporte, né, as corridas aí, com a vida empresarial, que eu achei muito legal, viu, Evandro? Lembro muito bem daquele, está muito claro para mim, né, na cabeça aquilo lá, porque realmente é você ter ali a vontade de fazer o negócio, né, cara, de fazer mesmo, de concluir ou não, mas continuar fazendo, né, falar, cara, eu tenho esse objetivo e vou alcançar. Isso eu achei muito bacana. E pelo jeito você tratou isso daí, né, aí na tua empresa, né, cara, tanto é que foi ganhando cada vez mais espaço. E a gente discute muito isso, viu? Eu já falei outro dia com o Salomão, com o Marcelo Salomão, os soft skills, né, cara, mais do que nunca está muito evidente isso. Então, o que quer dizer isso? Você se preocupar mais com as suas competências não técnicas, né, as suas habilidades, né, o que você sabe fazer, como que você pode resolver as coisas, né, como que você usa o teu conhecimento. Então, o Evandro é um bom exemplo disso, eu vejo lá que ele tem uma paz, assim, no comando dele, né, essa é a percepção que eu tenho, na verdade, Evandro. Sabe, você tem uma tranquilidade em lidar com as coisas. De repente é óbvio, né? Um momento ou outro a gente sempre pode estourar, e é ser humano, mas de ter essa tranquilidade e saber que tudo tem solução, né? É uma questão de você ajustar. Agora, eu queria pegar um embalo nisso que você está falando, né? Já se conclui até no meio do caminho aí. A gente estava comentando também de um negócio que me chamou atenção agora há pouco, que é o GovTech, né? Você falou das GovTechs. Legal. Explica para a gente aí como que você vê esse negócio. Só para... Como é que é? Agrotech, Infotech, Finantech, Fintech. Só para concluir lá, então aí depois de um certo tempo na empresa, né, surgiu a possibilidade de eu me tornar sócio do grupo, né? Isso aconteceu lá em 2014, né? E então já são aí quase 6 anos que eu tô um dos sócios do grupo, né? Então, uma trajetória, né? Eu falo assim que eu nunca almejei me tornar sócio de uma empresa, né? Eu fazia porque tenho paixão por aquilo que eu faço, ponto. Legal. Né? Então, isso foi me credenciando aí com algumas oportunidades, né, que surgiram aí, e sempre as oportunidades vêm com desafios, né? Então, você colocou muito bem aí a questão da corrida, né? Provas de longas distâncias, né? Eu gosto de falar que é corridas, né, de provas de longa distância. Isso traz um aprendizado, disciplina, persistência, e na longa distância a gente tem que acreditar que tudo passa, né? Porque não adianta você se desesperar no meio do caminho, não vai fazer você correr mais rápido, terminar a linha de chegada, vir, não adianta. Então você precisa ter
uma certa serenidade para poder, apesar de todo o esforço físico, né? Então, a atividade física, né, o esporte me trouxe grandes aprendizados também, né? Genial. A gente vai fazer um outro... Nós vamos falar disso um outro podcast, viu, cara? Porque é bastante legal. Mas falando um pouquinho aí do tema, né, da GovTech, né, eu até um pouquinho antes da gente começar aqui, eu citei esse termo para você, né, você começou a falar da Agrotech, né, e eu perguntei, né, coloca na tua cabeça, né, a GovTech, né, mais do que nunca, né, nós estamos vivendo, eu acredito, que no Brasil, dentro de todos os contextos já vividos, mas um momento que nós nunca vivemos, na gestão pública, né? Eu acho que é um momento único, né? Então, e a gente está muito inserido nesse mundo, né? Nesse mercado, a gente acompanha muito, né? E aí a gente vem percebendo, né? Hoje, né? Se a gente olha para a iniciativa privada e fala assim, se um dono de uma organização, um executivo de uma organização, um CEO de uma organização, se não olhar a tecnologia como uma espinha dorsal dentro do seu negócio, ele não vai durar muito tempo. Porque a gente viu experiências aí, né? Vamos pegar o caso do Magazine Luiza, né? Se lá em 2016, 2017, eles não tivessem pegado o e-commerce, colocado como uma espinha dorsal dentro do negócio, o que teria acontecido com o Magazine Luiza hoje? Né? Fechado. Você não tem ações, né, pensando no pior, né? Mas você precisa repensar sempre o seu negócio, o seu modelo de negócio. E hoje, né, vamos falar assim, né, no governo, né? E quando eu falo de governo, estou falando de governo federal, eu falo de governo nos seus âmbitos gerais. Estou falando do município, setor público, né? Estou falando do município, estou falando do governo do estado, federal, enfim, no seu todo. Às vezes a gente fica se referenciando a uma única esfera de governo lá em cima, né? E a gente esquece que nos governos que está muito próximo da gente, né? Então a gente precisa atuar muito forte. Tudo acontece na cidade, né? Tudo acontece no município. Sim. Então, os municípios, né, a cada momento, eles precisam pensar em inovação. E inovação não é só uma questão de tecnologia, mas é uma questão de pensar diferente, né? De você ser mais inteligente nas suas decisões, nas suas escolhas, nos seus investimentos, nas suas aplicações de recursos, né? E aí, né, existe, como está vendo na área financeira, na área agrícola, né, que é a transformação digital, né, então o agrotech, as fintechs, né, ela vem, né, advendo da transformação digital, e isso também está acontecendo no governo. Né, a transformação... Então, dá a impressão que não, mas está acontecendo mesmo? Está acontecendo. Porque a imagem que a gente tem, né, dos setores públicos, né, é a pior que existe, né, uma coisa extremamente arcaica, processos lentos, né, muito carimbaço ainda, essa coisa toda, né. Quando a gente fala da transformação digital, né, às vezes nós temos uma perspectiva, né, que é só subir um app disponível para o cidadão, para ele poder ter acesso a alguma coisa, né? E eu não repenso o meu processo, aí eu transformo a minha burocracia de papel na burocracia digital. Então, às vezes, ainda no Brasil está acontecendo esse processo, né? A transformação digital é só assim, vou disponibilizar um serviço num app, ou num site, ou num portal, mas aí você começa a ter vários apps, cada um para uma coisa. Aí começa, e aí você não consegue juntar. Lógico que a gente tem que olhar para o Brasil tem dimensões continentais, falei isso em um outro evento online, né? Tem uma estrutura complexa, né? Mas os municípios precisam agora repensar todo o seu modelo de negócio. Né? A gente percebe que os municípios não pararam na sua gestão, né? As operações. Então o município, o cidadão, ele continua pagando tributos, né? Enfim, tem dificuldades e tal, mas ele consegue já emitir guias, ele consegue ter a nota fiscal eletrônica, já tem uma série de serviços que já são online, né? Mas ainda tem muito por evoluir, tem muito que transformar.
Então, a GovTech, o que é o conceito da GovTech, né? São empresas, né, voltadas especificamente para a criação de soluções para governo, né? As pessoas ainda têm muita dificuldade de enxergar o governo como oportunidade, né, de negócio, porque se fala muita coisa, né, mas tem muita empresa séria, né, tem muita oferta de serviço sério nessa área e que visa resultado, né, para o cidadão. Então, é preciso ter Porque, como você falou, só para a gente aqui sintonizar o pessoal que está ouvindo, as prefeituras, né, que tudo acontece na cidade, concorda, daqui aí vai subindo, ela é uma corporação também, né? Ela tem como uma outra qualquer, né? Ela tem gente que trabalha, tem custo disso, custo daquilo, muda a legislação só, né, fiscal, talvez, não sei o quê, mas ela é uma organização com pessoas trabalhando, enfim, tem tudo isso daí, né? Sim. Eu falo assim, que a administração pública do município é uma grande organização que o cliente final dela é o cidadão. Exato. Né? Então, todas as dinâmicas, né, toda a tomada de decisão, toda a escolha que um gestor público hoje, eu não falo só o prefeito, mas sim desde secretários, diretores, servidores, enfim, eles precisam tomar a decisão olhando sempre para quem irá, né, qual é o seu negócio, a sua entrega final para o seu cidadão, né? Então, precisa explicar isso para eles, né? Então, todo esse contexto, né, de solução tecnológica, né, de opções tecnológicas, né, com essa transformação digital, né, com toda essa necessidade de transformar as cidades mais inteligentes, mais próximas, com maiores possibilidades de empreender, né, que eu acredito que aí o grande lance, né, dos municípios de prosperarem fortalecer a sua rede de negócio, então ter empresa, ter negócio, né, empregar mais, girar mais, ter mais economia, né, girar mais o dinheiro dentro do município, né. Sim, aí enriquece, né, enriquece a cidade, né, as pessoas e tal, né. Então, isso, quando a gente fala das GovTech, da transformação digital, isso remete às empresas que se colocaram no mercado para entregar algum tipo de solução para governo, né? Então, é um movimento, é um conceito, né? Como é a agrotech, né? No agronegócio, as fintechs na área financeira, eu acho que é mais palpável para o cidadão e quem está nos ouvindo, né? A parte financeira, com os bancos digitais, criptomoedas, uma série de coisas, né? Tudo isso vem oriundo de um conceito, né? Que foi criando-se sobre as fintechs, né? E agora, mais do que nunca, né, a agrotech, você vê até propaganda, né, em TVs, tá, então já são temas muito falados, né? Agora, precisa trazer também as GovTechs, né, as empresas de inovação, de tecnologia, de entrega de solução, né, entrega de software, entrega de solução, né, para a área de governo, né? Então, acho que isso é um movimento... Vamos supor que alguém está nos ouvindo aqui e fala assim, pô, eu tenho umas ideias aqui para desenvolver uma solução, né, para resolver uma dor de um município e tal, e eu queria tocar à frente isso daqui. Será que o Evandro aí pode me ajudar nesse sentido? Sim, isso é bem legal, né? A gente, além de criar soluções, né, hoje, para você ter uma ideia, a gente tem diversos parceiros de solução, né, que é o quê? Aquela pessoa teve uma ideia, criou uma pequena solução, a gente vem com apoio, a gente tem uma grande estrutura, né, já conhece o mercado, né, mas o cara não consegue ingressar no mercado, né, a gente já tem cliente, já tem uma base de clientes grande, né, então essa solução ela pode ser embarcada no nosso core de negócio para poder ser distribuída, enfim, né, então a gente já tem diversos parceiros de solução, então nós não só criamos soluções, mas como também embarcando soluções de terceiros, de outras pessoas, de pessoas que estão começando, pessoas que têm uma experiência, um case, ou nenhum case, né, tem uma boa ideia, traz para dentro, a gente valida isso, né, e aí a gente vai conversando para poder... Vai evoluindo. Você sabe por que eu estou perguntando isso também? E tem uma coisa que acontece, às vezes as pessoas pensam assim, pô, eu não, cara, eu não vou lá que eu tenho uma solução interessante. E eu não vou lá levar, não, porque os caras vão roubar a ideia minha e vão fazer.
Não, você sabe como é que funciona isso, né, Evandro? A gente ouve isso. E na Startup Weekend, a gente aprendeu muito isso daí, que a questão, cara, sabe, não é isso, né? As pessoas não estão mais interessadas nisso. Se você tem uma boa ideia, já está fazendo alguma coisa, está usando, é unir o negócio, né? Você não precisa refazer lá, para quê, né? Então, essa porta, eu estou falando isso do Evandro, pessoal, porque realmente com ele entende bem isso que eu estou falando também. Então, você não se preocupa, não. Vai bater um papo se você tem uma ideia, de repente, uma bela de uma porta de entrada. Como ele disse, ele já tem ali a clientela dele, né? Já vem atendendo há tanto tempo. Então, pode ser uma porta de entrada e vai saber se isso não pode evoluir para um negócio fabuloso, né? Uma coisa em grandes proporções aí. Eu falo, Cássio, que é impossível você fazer tudo sozinho. Tá? O mercado é muito grande, a quantidade de necessidade é muito grande, e essa questão de que é uma ideia, que é isso, que é aquilo outro, não é tão simples você colocar ideias no mercado. A gente já passou por diversas validações, né? Nós mesmos, internamente, quando criamos um produto, a gente leva um tempo para você diluir esse produto dentro da carteira, você gerar mercado, gerar a necessidade, vender. Então, não é tão simples assim, não é uma ideia que você escala do dia para a noite, né? Nenhuma ideia acontece isso. É um trabalho... num passe de mágica, né? Você fala, porque a gente hoje, né, na área de tecnologia, se vê muita coisa, né, muito noticiário, né, do estágio atual que aquela organização está vivendo, que vale milhões, bilhões, enfim, um grande crescimento. Mas as pessoas esquecem de toda a trajetória que ela teve até chegar a esse momento. Exato. Então, e aquela trajetória, aquele início, ele é muito doloroso. É muito difícil, ele não escala, é complexo. Quantas outras ideias muito parecidas ficaram para trás naquele momento, né? E uma só prospera. Então, todo esse cenário é complexo. Por isso que a gente entendeu, no determinado momento da organização, que nós não conseguimos fazer tudo sozinho. Nós precisamos de parceiro, tá, de soluções que tragam, que embarcam, que têm ideias também, e que consigam ter maior inovação. Então, acho que isso é bacana. Pô, genial, cara. Olha, e quem tiver interesse, então, aí, né, ou que conhece alguém que desenvolva alguma coisa, né, algumas soluções, não é software, olha só que interessante isso, né, são soluções, parte técnica se resolve, né, Evandro? Agora, é você realmente focar num tipo de solução bacana, né, uma ideia boa aí. E já que tá aberto, ó, o Evandro já falou, pode entrar em contato com ele, aqui no corpo do texto, aqui, né, dos canais aqui tem os endereços aí, que vocês podem entrar em contato. Beleza? Evandro, chegamos aqui a 48 minutos, cara, de bate-papo, né? Eu achei top. Uma outra hora eu quero conversar muito contigo a respeito daquela associação, né, da referência do esporte, né, e do cotidiano corporativo, né, cara? Uma outra hora a gente vai conversar disso aí. Isso dá um bom tema. Isso tem, com certeza aí, dá mais 50 minutos de conversa. Puta, aí, tem bastante coisa aí, é um grande aprendizado. Mas cara, quero agradecer aí a oportunidade, cara, você é um amigo, um parceiro, enfim, um cara aí que movimenta muito, né? Eu gosto bastante disso, né? Gosto de incomodar, enfim, é legal isso. Traz aí uma outra visão para a gente, né, do interior, né, uma visão mais despojada, né, e eu acho que a gente precisa cada vez mais de incentivar esse tipo de movimento aqui. Então, a gente é um apoiador, sempre estamos juntos aí, e quero agradecer a oportunidade aí de quem está nos ouvindo, Cássio também, muito obrigado aí. Pô, cara, eu que tenho que agradecer, Evandro, porque você é um parceiro top mesmo, camarada. Que bom que a gente se conheceu, sabe, devido àquele evento lá. E, cara, eu tenho assim, realmente muito orgulho em tê-lo como amigo, cara. E é o seguinte, nós vamos falar desse outro assunto, sim, num outro podcast. Pessoal, quero agradecer vocês que acompanharam aqui o nosso podcast, né, esse bate-papo gostoso aqui com o Evandro.
E a gente sempre está aqui falando sobre tecnologia, inovação, comportamento, mercado e tudo mais que nos interessa bastante. Evandro, abração, cara. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Obrigado.